dessa última lição é a verdadeira identidade do cristão. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu louvo a Deus, irmão, porque Deus tem sido muito misericordioso, pelo menos conosco aqui da igreja sede aqui, que a doutrina tem gotejado. Porque, irmão, olha, eu não sou melhor do que ninguém não, mas tem muito púlpito por aí que você vê os pregadores que é uma, olha, meu Deus, é de dar desespero, vontade de sair correndo para não ouvir tanta besteira. Eu não sei se eu estou ficando velho e chato, mas meu irmão, tá difícil, viu? Jesus segura o seu povo pela misericórdia, porque se for ver pelas pregações que nós andamos ouvindo, pelas coisas que andam pregando por aí, acho que o povo já tinha morrido de fome, seco, esturricado faz tempo. Mas eu louvo a Deus que Deus aqui na Luz Divina, pelo menos aqui, Deus tem sido misericordioso, que a doutrina tem gotejado a cada dia que os irmãos aqui sobem para falar, os daqui, os que vêm de fora também. Deus tem gotejado a doutrina, porque a coisa não está fácil, meus irmãos, não está fácil. E uma das coisas que nos faz faltar identidade é as nossas pregações. Por que a igreja, principalmente a igreja pentecostal, é uma igreja que está ficando tão sem identidade? Porque a doutrina não tem gotejado como deveria estar gotejando dos púlpitos nossos. E aí estamos perdendo a nossa identidade como cristão, que é o tema da nossa lição de hoje. E a culpa é nossa. Nós, obreiros, pastores, aqueles que lidam com a palavra, que não nos esforçamos tanto para pregar uma palavra, que o povo consiga entender, compreender, ouvir, colocar no coração e praticar, para que a identidade cristã não desapareça. Mas esse é o nosso tema. Texto áureo: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Amém, meus irmãos? Quem é que vai entrar no reino de Deus? Aquele que faz a vontade do meu Pai. Aquele que faz a vontade do meu Pai, esse tem a identidade cristã. Esse se identifica com aquele que o chamou. Então, quem vai entrar no reino? Aquele que faz a vontade do Pai. E nem tudo que brilha é o que, meus irmãos? É ouro. Nem tudo que brilha é ouro. Nem todo urro de leão é a voz de Deus. Nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Verdade prática. No reino de Deus não basta ouvir para se identificar com o Salvador. É preciso praticar o que se aprendeu. Esses dias eu encontrei esses crentes cabeçudos, falando, e eu só escutando. Eu falei para ele, meu irmão, você quer que eu te diga uma verdade, bem verdadeira? O mundo não quer ouvir uma palavra de sua boca. Ele não quer que saia uma gota de palavra de sua boca. O que ele quer ver são essas palavras em ação na sua vida. Irmão, não adianta falar, até papagaio fala. O que funciona? A prática. Agora me diz uma coisa, como é que você vai praticar uma coisa que você não sabe? Como é que tu vai praticar uma coisa que você não aprendeu? Como é que você vai colocar na vida uma coisa que você não ouviu, uma coisa que você não guardou na sua cabeça? Como é que você vai praticar? Não tem como praticar. Então, no reino de Deus não basta ouvir. No reino de Deus não basta fazer. Tem que ser o quê? Tem que ser. No reino de Deus não basta fazer. Tem que ser aquilo que diz que faz. Amém, meus irmãos? Vamos para a leitura bíblica em classe? Mateus capítulo 7, versículo 21 a 27. A última parte
do Sermão do Monte é essa aí. Quem achou, pode ler. Mateus capítulo 7, do verso 21 a 27. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em seu nome? Em teu nome nós expulsamos demônios? Em teu nome nós fizemos muitas maravilhas? E então lhes dirá abertamente: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Acabou a leitura aí? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, comparado-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Então, olha o verso 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras é comparado a quem? Com o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. E aqueles que não ouvem, comparado como o quê? Como aquele, o insensato que levantou sua casa sem a fundamento, sem a base, sem a fundação. E aí vem vento, vem qualquer coisa, dá trinca, dá racha. Irmão, às vezes eu fico impressionado. Agora parece que virou moda, né? Volta e meia a gente vê casa se desbarrancando, caindo. O que leva uma casa a cair? Onde está o problema da casa? Como diz o outro, falta do alicerce. Não é isso? Falta de alicerce. Falta de alicerce e falta de pesquisar aonde está construindo. Se aquele solo é um solo firme ou é um solo ruim. Porque mesmo que você pode fazer um alicerce, irmão, monstruoso. Você pode gastar uma fortuna no alicerce. Se o solo que você está construindo é um solo ruim, o que vai acontecer? Vai cair do mesmo jeito. Então Jesus está dizendo: quem é o homem prudente? É aquele que ouve as minhas palavras. Quem que é aquele que não é homem prudente? É o insensato. Aquele que não ouve as minhas palavras. Por isso que Jesus, na pregação que eu fiz, uma das últimas, que Jesus fala para Maria, para Marta, fala: Marta, Maria escolheu a melhor parte. Qual foi a melhor parte que Maria escolheu? Ela escolheu ouvir as palavras do Senhor e praticar as palavras do Senhor. Então lá, nesta última lição do trimestre, Jesus nos ensinará que as palavras aprendidas sem colocá-las em prática não têm eficácia alguma. Ou seja, eu posso ouvir, se eu não colocar em prática, não tem serventia nenhuma. Qual é o nosso maior desafio, irmãos? Qual é o nosso maior desafio como cristão? É confiar naquilo que está escrito. Confiar naquilo que está escrito para praticar o que está escrito. Não é? Esse é o maior desafio nosso. Confiar no que está escrito e praticar o que está escrito. Esse é o maior desafio. Por isso que ele diz: aqueles que ouvem as minhas palavras. Então o que nós vamos aprender nessa última lição? Nossa identidade está no fato da nossa prática dos ensinos dele. Guardar e praticar nada
guardar e prática, nada adianta se guardar e não praticar. Então, aonde está a nossa identidade? Em que nós ouvimos as suas palavras e praticamos as suas palavras. Aí nós nos parecemos com Ele. Identidade cristã. Você sabe que cada ser humano tem uma digital única, né? Não tem como eu enganar. Eu posso pegar a sua identidade, colocar minha foto lá, e aí na hora que põe o dedão lá, vai acusar que a foto daquela identidade ali não é o cidadão, porque nós temos uma identidade única, uma digital única. O cristão deveria ser assim também. Ele deveria ter uma digital única, uma digital que não dá para ser trocada nem confundida. Quando nós estamos em Cristo, nossa identidade é única. Não tem como ter outra identidade a não ser aquela posta em Cristo. Amém, meus irmãos? Eita, não, não foi tudo aqui. Aí. Primeiro ponto da lição: a condenação dos falsos seguidores de Jesus. Uma fé só de palavras. Capítulo 7, verso 1. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Porque, irmãos, tem muita gente que está achando, porque eu nem sei se faz, né, irmão? Porque faz e acontece, acha que já ganhou o reino dos céus, acha que já está lá no céu. Esse povo que viu urrando, que nem leão, que nem urso, acha que já ganhou o reino dos céus. Eu fiz milagre, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Jesus vai dizer o que para esse cidadão? Apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Irmão, me ajuda aqui. Acha aí onde está a parábola do joio e do trigo. Eu quero mostrar uma coisa para vocês aí, nesse texto. Então, nem todo aquele, quando achar, me avisa. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. No reino, só a palavra não basta. Não é aquele que só tem palavras, irmão, que vai entrar no reino dos céus. Para entrar no reino dos céus, tem que ter prática das palavras. Não adianta eu só falar se eu não praticar. Então, por isso que Jesus fala, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que coloca as minhas palavras em prática, esses entrarão no reino dos céus. Amém? Conseguiram achar aí joio? Quem tem concordância, mas só na concordância lá que ela vai achar rapidinho. Mateus. Repete de novo a leitura. O 23. E então lhe direi abertamente. Nunca vos conhecia. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Porque no versículo 21 esse povo está se identificando. Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu fiz aquilo, Senhor, eu fiz e aconteci. E Jesus está dizendo, eu nunca vos conheci. Por que eu nunca vos conheci? Porque eles nunca ouviram as palavras de Jesus. Eles nunca colocaram essas palavras em prática. Então, irmão, milagre não transforma caráter de ninguém. Quantas pragas dos infernos que você conhece, que já passou pela igreja, que fez, aconteceu e hoje em dia está onde? Está na cadeia, ou está morto, ou está desviado. Mas esse lá para o cara, mas não fazia, acontecia. Irmão, milagre, essas coisas não transformam caráter de ninguém. Se transformasse o caráter de alguém, até Satanás então teria sido transformado, porque ele também faz os seus milagres. Não é o que Paulo diz? Que se for, ele faz cair fogo do céu para enganar os escolhidos. Então ele faz essas coisas. Então ele fala, não se transforma caráter por milagre. Então o verso 23 responde o versículo 21. Mas Senhor, eu fiz, eu aconteci, eu abalei Bangu, eu não sei o que. E Jesus está dizendo, não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então o milagre não transforma caráter de ninguém. Isso não prova que alguém está fazendo a vontade de Deus, meus irmãos. Quantas pessoas, irmão,
O Evangelho tem sido arrastado por uma avalanche de escândalos, um atrás do outro, e parece que não para mais. É um atrás do outro. E de pessoas que você vê que parecia que fazia cair poder de Deus mesmo, né? Que pregava. Eu não sei, mas está faltando muito espírito no meio da igreja pentecostal, porque irmão, você dá glória a Deus para um sujeito que está pregando cheio de cocaína na cabeça, irmão. Ô pastor, mas essa parte aí não entra no discernimento do Espírito, porque se a igreja não tem o discernimento do que está acontecendo, o recebendo, então ela não está entendendo a palavra que ela está ouvindo e lendo. Porque Jesus fala assim, olha, examinar esse Espírito, tem que julgar o Espírito, não é pelo Espírito. Então, A gente tem que tomar esse cuidado com o julgar, não julgar, tipo, lançando essa coisa direto do inferno, tem que julgar o Espírito para saber se realmente é Deus que está ali falando com ele. sim, mas a culpa do povo não saber discernir é dos pastores. Só pouco, pastor, que você quer? Você está ensinando aqui, por exemplo, hoje. Hoje poderia não estar todos aqui, mas algum motivo tem nem todos aqui no canal. Eu acho que isso aqui eu falei para o João ontem. E aí, o que está faltando, nós, é isso. Ontem eu estava lendo a revista e me regozijando com o ensinamento do pastor Osiel. E assim, e eu vejo que se você ensina, aquele que tem que ouvir e praticar. Aqueles que ouvem a minha palavra, ele ouve e pratica. Então Jesus fala assim, olha, vocês errais por não conhecer quem? As Escrituras, né? E aí a gente, por que a gente não cresce? Porque não queremos conhecimento. E às vezes as pessoas confundem esse conhecimento de teologia, não, eu vou saber porque eu vou querer ser igual ao pastor Luiz. Não. Só isso não vai funcionar. Eu acho que se eu buscar um pouquinho por dia, lendo a Bíblia, lendo só a Bíblia, buscando a Bíblia, na fonte, orando, a gente vai aprender, e aí o discernimento vem. E aí o que acontece? A gente ainda vai ser enganado, porque somos seres humanos, mas nem tudo vai enganar a gente. Então, mas qual que é o problema? O problema é que o povo quer ver. Mas isso não acontece só no dia de hoje. Os filhos do sacerdote eram falsos profetas. Sim. Só que hoje a coisa está se intensificando. Isso, se a gente for analisar na Bíblia, durante os tempos nem aconteceu. E ela vem se intensificando. Então o que acontece? A gente dá o alimento, eu estou falando aqui. Mas o que eu falo no geral é que não tem. Não tem, minha gente. O que eu estou falando para vocês, no geral, ensinamento de qualidade, não tem, minha A gente. gente vai falar para algumas pessoas lá fora, eles não querem. Eles falam assim, eles conhecem, muita gente até conhece, lê, estuda, mas eles estão naquela parte do cristianismo que Jesus é amor. Tá como Então, aí fica difícil, né? Paz e amor, então eles querem da justiça de Deus. Mas a culpa é aonde? Continuo falando, dos púlpitos. Dos púlpitos. Se a igreja não tem estrutura, é porque o púlpito não está dando estrutura para essa igreja. E a igreja na contramão também tem sua parcela de culpa, por quê? Porque ela tem acesso à Bíblia de todo jeito, ela tem acesso ao ensino de todo jeito, de toda maneira. Mas a principal fonte de ensino de uma igreja não é a internet, não é YouTube, não é nada. A principal fonte de estudo de uma igreja é o púlpito onde ela está congregando. Então, a gente vê antigamente qual era a atitude dos nicolaítas, né? Então, isso não é no dia de hoje que nem o celular. O celular tem um lado ruim, mas tem muito lado bom. Sim. Então, você não pode taxar o celular de praga, porque tem muitas coisas boas. Quem tem que fazer a separação é quem usa. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que a grande massa é envolvida por fazer e ver. E aí é engolido e enganado pelos falsos profetas que nós vamos ver aqui também. Por quê? Porque muitos não querem ouvir as palavras. Porque, irmão, ouvir, qualquer um ouve. Só surdo que não ouve. Mas ouvir, qualquer um ouve. Qual que é o problema? O problema é colocar em prática aquilo que ouviu. Esse é o grande problema. Ontem, por
Amém. Glória a Deus. Amém. Mas o que eu quero dizer, meus irmãos, é que nós somos movidos mais por ver do que fazer, do que a gente quer ver. Irmão, você quer ver crente em crise? Fica doente. Jesus também falou isso, né? Vocês não vejam o que eu falava, você vai vir por causa do pão. Fica doente, irmão, fica doente. Aí, ó Senhor, por quê? Porque é da natureza humana ficar doente, meu Deus. Não, é da natureza humana morrer, é da natureza humana ficar doente. É da natureza humana, mas a gente quer o quê? A gente quer ver Deus fazer as coisas, para a gente acreditar que é Deus fazendo as coisas. E se Ele não faz, então a gente acha que Ele não é Deus, porque Ele não fez, e não tem nada a ver. Milagre não transforma, milagre não legitima ministério de ninguém, caráter de ninguém. O que legitima, o que identifica alguém é a sua identidade com Cristo, é aquilo que Ele disse que Ele é. Eu sou cristão, eu vivo como cristão, eu falo como cristão, ando como cristão. Minha vida é seguir as pisadas de Cristo. Elias queria morrer, ele não morreu nada. Se ele quisesse morrer, ele ficava lá para ser morto por Jezabel. Não é? Tanto é que ele não morreu, ele foi para o céu. Não. Jesus nunca se deixou levar pela bajulação. Jesus operou milagres, muitos milagres. Nunca se deixou levar para a bajulação, por ficar lá lambendo ele, porque ele sabia quem era a fonte do milagre, quem estava operando o milagre a partir da vida de Jesus. Então ele nunca se deixou levar pela bajulação. Falso profeta gosta de bajulação. Jesus nunca se deixou levar por isso. E a identidade do Cristo estava onde? Alguém perguntou para Jesus: qual é a sua comida? Já leram isso, irmãos? Os discípulos estavam com fome e foram lá e perguntaram para Jesus: olha, qual é a sua comida? Deixa eu ver se eu consigo achar. É João capítulo 4. Deixa eu ver se eu consigo achar. Está aí no capítulo 24. Aqui, ó. Olha lá. Capítulo 4, versículo 31. Entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come, que já estava com fome já. Aí ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxeram porventura algo de comer? Jesus disse-lhe: a minha comida. Qual que é a comida de Jesus? Tem a ver com a lição? Olha aí no versículo aí. Fazer a vontade daquele que me enviou. Qual que é a nossa vontade hoje, irmãos? Qual que é a vontade da igreja hoje? Será que minha vontade, sua vontade é realmente fazer a vontade do Pai? É fazer a vontade de Deus? Nós vamos ler daqui a pouco Salmo 51, que vai falar exatamente sobre isso. Então, qual que é a nossa vontade? O que nos identifica como sendo cristão? A vontade que temos de fazer a vontade de Cristo. Isso nos identifica. Quando nós temos vontade de fazer a vontade de Cristo, isso nos identifica. Então, qual é a sua vontade? Qual é a comida que o povo está comendo com bastante gana? E estão se refestelando, e estão se engordando como o porco para o dia do matadouro. Não, sim. Sim, para quem gosta é bom. Mas qual é a comida que a grande massa está comendo e se refestelando hoje? Não, estou falando no sentido figurado. Qual é a comida? Materialismo. Essa é a comida que muita gente tem comido e comido com vontade. E aí o que acontece? E aonde entra a vontade? Ah, mas eu tenho vontade de fazer a vontade do Pai. Aonde? Quando?
Vamos ver já na lição. Vamos chegar lá no Salmo 51 e vai dizer. A falsa piedade é um câncer que corrói a alma humana. Vamos ler? Tiago capítulo 2, versículo 18. Capítulo 2, versos 18 e 20. O que é essa falsa piedade? É alguém que parece que é, mas não é. É o Denorex, né? Ele até parece que é um ser piedoso, um ser crente, um ser dedicado, mas é só uma aparência. Na verdade ele não é aquilo que ele está dizendo. Tiago capítulo 2, versículo 18 a 20. Quem achou, leia. Mas dirá alguém: tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé. Espera lá. Tu tens a fé? Tenho. Eu tenho as obras. Mostra-me as tuas obras. O que o Tiago está querendo dizer? Muito bem, você está dizendo que é crente. Mas cadê os frutos dessa sua crença? Cadê os frutos dessa sua fé? Você só é um falso piedoso. Você só diz que é crente, mas quando eu olho para você, eu não vejo os frutos dessa sua crença. É isso que o Tiago está dizendo. Continua. Mostra-me a tua fé, sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas. Pronto. Mostra-me a tua fé sem as suas obras. Irmão, como é que alguém pode dizer que tem fé e não tem vontade de fazer a vontade de Deus? Como é que alguém pode dizer que tem fé e você não vê nada na vida dessa pessoa? Irmão, ninguém vai ficar aqui eternamente. Eu não vou ficar aqui eternamente. Eu vou sair, mas olha você, eu quero deixar alguma coisa. Para alguém dizer, passou por aqui. Ele não está aqui, mas a digital dele ficou. A marca dele ficou impressa. Irmão, você pega crente que do jeito que ele vem, ele vai. Aí você olha, mas fulano passou por aqui. Aonde? O que ele deixou? Por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui, eu te falo quem é, de quem tem o DNA aqui. Nós estávamos aqui reunidos na luz divina, num domingo pela manhã. Eu digo de quem tem o dedo aqui. Eu digo de quem é o legado. O pastor Gersival. Pastor Gersival, quando veio para cá, e nós não tínhamos aqui, ele lutou com o pastor Antônio até o fim, para colocar a escola dominical aqui. Ele foi para lá, Paraná ou Cachoeira, mas ele deixou um legado. Eu posso falar do pastor Antônio, fundador dessa obra. Ele passou, mas ele deixou um legado. Eu posso falar do presbítero Adolfo, ele passou, mas deixou um legado. Irmão, um crente não pode passar por um lugar e não deixar sua marca. É o que o Tiago está dizendo. Me mostre a tua fé pelas coisas que você fez. Porque se você fala que você tem fé, tem que ter alguma coisa. Tem que ter uma marca, tem que ter uma obra. Porque se não tiver, então não é fé. Aí o Tiago fala, mas eu mostro a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, eu não só sou um crente que diz que sou crente, mas não tenho nada. Eu sou um crente que digo que tenho fé e mostro pelas coisas que eu faço, pela misericórdia e pela graça de Deus. O crente não pode passar batido, irmão. Do jeito que ele vem, ele vai. Que crente é esse? Que fé é essa? Que ele passa e vai. Eu posso falar aqui de uma pancada de gente que já foi, mas deixou. Eu posso falar de Moisés, Isaías, Jeremias. Posso falar dos pais da igreja. Posso falar dos grandes homens da história da igreja que se passaram, mas deixaram um legado, deixaram uma história. Então que fé é essa? Quem ouve as minhas palavras desenvolve uma fé verdadeira e uma fé que nos empurra para o trabalho, para fazer a vontade do Pai. Então essa falsa piedade é um câncer que corrói. Ou seja, eu sou crente, mas eu não faço nada, eu não deixo nada, do jeito que eu venho eu vou. Irmão, você já percebeu que tem gente que vai e você não sente a mínima falta? Tem crente que passa e vai e você não sente a mínima falta. Por quê? Me diz. Por quê?
E tem crente que vai que você sente uma falta miserável daquele camarada. Por quê? Os que passam em vão são os improdutivos. Não tem como você ter falta de gente produtiva. Não tem como você ter falta de gente que não produz. Você só consegue sentir falta de quem produz. Então, irmão, não seja um crente produtivo. Quando você for embora, deixe sua marca. Fulano passou por aqui? Passou. Como é que eu sei? Tem a marca dele aí. Tem uma história dele aí, que ele fez. Então a falsa piedade, para nada serve. Jesus deixa claro que operar milagres e prodígios não são provas do verdadeiro discípulo de Jesus. Está lá em Mateus capítulo 25. Então fazer milagre, fazer essas coisas, irmão, isso aí não identifica ninguém como sendo servo de Jesus. O servo de Jesus é aquele que gosta, ama e tem vontade de fazer a vontade de Deus, porque ele deixa a marca dele em qualquer lugar por onde ele passar. Amém, meus irmãos? Mas olha a obra desse homem. Mas a marca dele ficou na história, tanto ficou na história que está escrita a história desse homem. Tá certo, meus irmãos? Então, seja um crente de verdade. Tenhamos cuidado com esse movimento que dão ênfase ao fazer e não com o desenvolvimento do caráter cristão. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 24. Se movimenta aí, não, você tem que fazer, você tem que operar, você isso aqui. Irmão, sai fora. Sai fora disso aí. Esse negócio de ficar fazendo, acontecendo, isso não resolve a vida de ninguém. Irmão, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vi alguém passar uma vergonha monstruosa esses dias. Porque tentou operar aqui, ó, no fazer, sem ser. O camarada chamou a menina, junto com a mãe, e ele garantiu. Por isso que eu falo a vocês, vocês não garantam uma coisa que Deus não garantiu. Porque se vocês garantirem uma coisa que Deus não garantiu, vocês se virem para dar conta daquilo que vocês estão falando. Só garanta aquilo que Deus garantiu. Que Deus não garantiu, não faça. E o camarada falou, vem aqui que essa menina vai andar agora, em nome de Jesus, ela vai andar agora. Olha, meu irmão, estava falando mal ontem. Irmão, para você falar uma coisa dessa, irmão, você acha que é com meia horinha de oração? Você acha que é com meia horinha de jejum que você vai vir aqui? Vem aqui que você vai sair. Você acha que é assim, irmão? Pastor Luiz, e aquele lá que era aquele crente que era candidato a presidente também, que mandou aquela senadora levantar e andar, desceu do monte cheio do Espírito e mandou aquela senadora. Eu sei qual que é do PSDB, eu sei que é. E ela andou? Não, nada. Passou vergonha. Não garanta uma coisa que Deus não garantiu. Não fale uma coisa que Ele não falou. E esse rapaz chamou essa menina com a mãe. Vai andar agora em nome da igreja, vai lá e vai andar em nome de Jesus. Muito bem. Orou. Aí ele falou, mãe, coloca no chão. Andou? Do jeito que a menina estava, ela continuou aleijada. Aí, para justificar a falta de vida no altar, aí sabe qual foi a historinha? Não, mas olha, a senhora fique sossegada, que sua filha foi muito amada por Jesus. A gente já sabe que ela foi muito amada. Não, irmão, para você falar um negócio desse, irmão, você tem que ter uma vida no altar 24 horas. Isso eu não deixo, eu aprendi e isso é sério, eu aprendi, eu não deixo qualquer um pôr a mão na minha cabeça. Não, e não prometa uma coisa que Deus não prometeu, porque o que importa, irmão, não é o fazer, é o ser de verdade. Irmão, se você for crente de verdade, e Jesus quiser operar um milagre por suas mãos, Ele vai operar, sem você precisar fazer, sem você precisar querer aparecer. Se você for um crente de verdade, que tem sua vida ali diante do altar, fica tranquilo, Ele vai lhe garantir e Ele vai fazer acontecer.
Mas o que legitima a vida de um cristão, é por isso que eu falo, os cabeçudos não vêm aprender e depois fica nessa doideira aí. Ah, eu quero fazer acontecer para dizer que sou crente. Irmão, isso até o diabo faz. Aí, ó, eu tenho que ter caráter cristão. Eu tenho que desenvolver o fruto do Espírito. Se eu fizer isso, Jesus pode até fazer um milagre, pode até fazer um projeto, se Ele quiser ainda. Amém, meus irmãos? Então, por isso que Ele diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrar no reino dos céus. Já disse que a gente crê faz bem, porque até os diabos crê. E outra, milagre não legitima e não transforma caráter de ninguém. Amém, meus irmãos? Terceiro, fazendo a vontade do Pai. O verdadeiro cristão faz a vontade do Pai. O que é fazer essa vontade do Pai? Olha o que significa a palavra vontade: uma determinação, uma escolha ativa, inclinação, desejo, prazer, vontade. Irmão, quanta gente já perdeu o desejo, já perdeu a vontade de fazer a vontade de Deus? Faz tempo. Uma escolha ativa, é uma escolha pessoal, uma escolha minha. Eu escolho fazer a vontade de Deus. Eu escolho servir a Deus de verdade. Eu escolho. Vamos ler Salmo 51 e versículo 11? Porque o Salmo 51 e versículo 11 me diz o que é fazer essa vontade do Pai. Pode ler, Salmo 51, 11. Quem achou, leia. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Que mais? Tem mais aí. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova. Não me impulse, não me expulse. Você está lendo o versículo 11? Lê o versículo 11. Não, mas lê o versículo 11. Olhes para os meus pecados e apaga toda a minha maldade. Eita, que ela comeu uma pancada de coisa aí, essa sua Bíblia, minha filha. Pelo amor de Jesus. Não me lances fora da tua presença, e não me retire de mim o teu Espírito Santo. Tem que estar traduzido diferente. Como é que está na sua tradução, Jonas? O resto do texto. Do versículo 11. 51, 11. Versículo 11. Como é que está aí? Leia todo. Verso 11, na sua Bíblia aí. Talvez confunda aqui um negócio. É que a Bíblia dele é uma Bíblia católica. Mas lê. Aqueles muitos versículos de Faz-me ouvir outra vez o som de alegria e de felicidade. Certo. E ainda que tenhas-me esmagado e quebrado, eu serei feliz. E o verso 11. Não olhes para os meus pecados e apaga toda a minha maldade. O verso 12. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Pronto. Tá bom aí. Olha aqui. Verso 11. Não lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Vamos numa tradução um pouquinho diferente? Aqui, ó. Esconda a tua face do meu pecado e limpa toda atividade pecaminosa minha. Tira toda atividade pecaminosa da minha vida, Senhor. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e um espírito firme, restaurado dentro de mim. Perceba que nessa tradução aqui não tem a palavra Espírito Santo. E explico por quê. Porque o judeu não crê na Trindade. Certo? O judeu não crê em Pai, Filho e Espírito Santo. O judeu crê em Deus.
A maioria dos crentes, quando lê Espírito Santo aqui, acha que Davi está falando do Espírito Santo que nós conhecemos hoje. O tradutor colocou isso aqui. Só que Davi não sabe o que é Espírito Santo como nós sabemos o que é Espírito Santo hoje. Quando o homem bíblico fala de Espírito Santo no texto antigo, ele está falando o seguinte, está pedindo o seguinte: Senhor, não tire de mim o desejo de fazer a sua vontade. Era isso que Davi não queria perder. O desejo de fazer a vontade de Deus. Irmão, hoje nós sabemos. Quem é que coloca desejo na alma humana de fazer a vontade do Pai? Não é o Espírito Santo? Não é o Espírito que coloca em mim o desejo de fazer a vontade de Deus? Me dá um espírito voluntário. Não tira de mim, porque se ele não tirar o desejo de fazer a vontade de Deus, o espírito vai ser voluntário. Aqui, ó, me dê um espírito firme, me dê uma vontade firme, e restaura dentro de mim esta vontade firme de continuar fazendo a vontade de Deus. Porque Davi, o medo de Davi era, ele havia pecado, e o medo dele era perder a vontade de fazer a vontade de Deus. Por isso que ele vai lá e pede: Senhor, não retire de mim, não retire dentro da minha alma esse espírito firme de fazer a sua vontade, a alegria de fazer a sua vontade. Porque fazer a vontade de Deus, irmão, tem que gerar o quê? Tristeza ou alegria? Irmão, se gerar tristeza, não é Deus. Fazer a vontade de Deus tem que gerar alegria na minha alma, não tristeza. Então Davi vai lá e pede: Senhor, não retire de mim a vontade, esse desejo, essa alegria de fazer a sua vontade. Hoje nós sabemos que quem faz isso é o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? É o Espírito que dá esse espírito firme, que me dá esta vontade, esta alegria, esse desejo de fazer a vontade de Deus. Quando um crente diz: eu não tenho mais vontade de fazer a vontade de Deus, o que ele está dizendo? O que ele está dizendo? Não, quando ele fala assim: eu não tenho mais vontade de... esse negócio de fazer vontade de Deus, não tenho mais. O que ele está dizendo, meus irmãos? Que ele não tem mais o Espírito Santo, minha gente. Quando um crente chega e fala: irmão, eu perdi a vontade de fazer a vontade de Deus, irmão, digo: olha, meu filho, então se converta de novo para que o Espírito entre de novo. Porque o crente que se identifica, que tem o caráter cristão, ele tem vontade de fazer a vontade do Pai. Amém? Não interessa quando, não interessa o período, não interessa a circunstância, ele sempre tem a vontade, o desejo de fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque ele tem o Espírito Santo na vida dele. Amém? É por isso que eu falo para vocês que eu não consigo compreender alguém dizer para mim que não tem vontade, não tem alegria de servir a Deus. Então essa pessoa não tem o Espírito de Deus, porque quem tem o Espírito de Deus continua fazendo a vontade de Deus alegremente, independente das situações. Amém, meus irmãos? Então é isso. Fazer a vontade de Deus é ter essa vontade, esse desejo de servir a Deus em todo o tempo de nossa vida. Ser discípulo é ter o caráter mudado. É estar à mercê do quê? É estar à mercê da vontade de Deus. Não é estar à mercê da sua própria vontade. É estar à mercê da vontade de Deus e não a nossa. Vamos ler Mateus capítulo 6, versículo 10? Quem achou, leia rapidinho. Mateus capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no... Só pode falar isso, irmão, quem está à mercê da vontade de Deus. Quem está à mercê da vontade de Deus diz: olha, Senhor, o Senhor me leve segundo a sua vontade. Ele diz isso aqui, ó: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra. Por quê? Porque ele está totalmente entregue a essa vontade bendita e poderosa. Essa vontade intensa e extensiva é produzida pelo Espírito Santo. Quem é que produz essa vontade de servir a Ele, de fazer a vontade do Pai? É o Espírito Santo. Não é o que diz lá o Salmo 143, versículo 10? Olha o que diz aí o salmista.
Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, o teu Espírito é bom, guia-me por terra plana. Senhor, a tua vontade em mim é boa. Essa vontade que eu tenho de servir ao Senhor é uma vontade boa, e ela me guia por terra plana. Então, ensina-me a fazer o quê? A tua vontade. Então, meus irmãos, quem nos coloca, quem nos habilita a fazer a vontade de Deus, a querer continuar a fazer a vontade de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Quem nos dá o caráter cristão, o caráter de Cristo, é o Espírito de Deus. Quanto mais longe do Espírito, mais longe de Jesus você está. Amém, meus irmãos? Então lá, fazendo a vontade de Deus. Segundo, em quem estamos alicerçados? Você está alicerçado em quem? Quem estiver alicerçado em homem vai cair junto com os homens. Irmão, um escândalo dentro de uma igreja pode até abalar a igreja, mas não pode dividir a igreja. Amém? Um escândalo pode abalar a igreja, mas não pode dividir a igreja. Porque se dividir a igreja, metade dessa igreja está alicerçada no homem. A igreja tem que estar alicerçada em Cristo. Nenhum de nós somos padrão para ninguém. Nenhum de nós somos exemplo para ninguém. Quem é o nosso maior exemplo? Cristo é o nosso maior exemplo. Portanto, nós somos discípulos de quem? Discípulos de Cristo. Eu não tenho discípulo nenhum. Vivo dizendo isso. Eu não tenho discípulo nenhum. Todos nós somos discípulos de Jesus. Por quê? Porque eu posso cair a qualquer momento. Se eu não vigiar, se eu não cuidar pela minha vida, eu posso cair. Mas aquele que tem Jesus como o seu alvo, o seu exemplo, não vai cair. Por quê? Porque Cristo não cai. Então Ele é o nosso alvo. Quem estiver alicerçado em homens, vai cair junto com esses homens. Olha lá, o verdadeiro discípulo de Cristo está sempre ouvindo e se nutrindo da sua bendita palavra, né? O que diz lá em Mateus capítulo 7 e o versículo de número 24. O verdadeiro discípulo, irmão, ele tem prazer em ouvir a palavra de Deus, ele tem prazer em estudar a palavra de Deus. Olha o que diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Jesus está dizendo aí: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, esse é o homem prudente. Então o discípulo está sempre ouvindo e se alimentando da palavra de Deus, porque as palavras não são nossas, é as palavras dele que nos alimentam. É as palavras dele que nutre e que coloca a fé em nossa alma para a gente continuar a nossa caminhada. Note a expressão é clara: minhas palavras. Portanto, não é qualquer palavra que temos que ouvir. Vocês não têm que ouvir nem a minha palavra. Quantos de vocês saem daqui, vai para a casa de vocês e faz como os crentes de Bereia? Vai lá conferir se o que eu estou falando aqui é verdade. Se o que eu estou ensinando aqui é verdade. Porque nós temos que ser nutridos não das palavras do pastor Luiz, nós temos que ser nutridos pelas palavras de Jesus. É por essa palavra que nós temos que ser nutrido e alimentado. Então não é qualquer palavra. É por isso que eu não falo amém. Eu só falo amém para aquilo que é a palavra de Deus. Para aquilo que é palavra lançada ao vento, eu não falo amém. Que nem disse o pastor Edmir lá, que ele falou amém, e ele perguntou: amém para quê? Ele não tinha falado nada, amém. Ele disse: amém para quê? Vocês estão confirmando o quê? Se eu nem falei nada. Então não é ouvir qualquer palavra, é ouvir as palavras de Jesus, que sai pela boca de homens. Por isso que ela tem que ser conferida, ela tem que ser confrontada para ver se são de fato as palavras de Jesus. Mas as suas palavras são transformadoras. Quem quer ter fundamento firme em sua vida deve ter como alicerce o eterno arquiteto da criação. Salmo 127, versículo 1.
Ele é o nosso fundamento, Ele é o nosso alicerce. Não é o pastor, não é a igreja, não é a instituição, Ele é o nosso alicerce. Deixa eu ver, tem uma figura aqui, ó. Ai, meu Deus do céu, viu? Ai, meu pai, tu pede o computador. Troca um, troca outro. Deixa eu fazer um negócio aqui. A importância do bom alicerce. Capítulo 7, versículo 24 e 28. Me diz aí, João, se uma construção feita em cima desse alicerce aí cai? Hã? Olhando aqui. Mas vamos imaginar que isso aqui tem umas brocas que está lá com 10 metros para baixo. Será que cai, irmão? Porque tudo depende do terreno. Olhando aqui, a gente percebe que o terreno é um terreno bom. Terreno firme. Terreno plano. Você vê aqui as colunas. Parece que a bicha está lá embaixo, bem fixada lá embaixo. Então aparentemente você olha essa fundação aqui, irmão. Aonde que vai o maior investimento em uma construção? Aonde está o maior gasto em uma construção? Diga aí que o Renato que é pedreiro, João que é pedreiro. Aonde está o maior gasto em uma construção? Sim, mas o maior gasto de uma obra inicial. A fundação, meu irmão. A fundação. O maior gasto inicial tem que estar na fundação. Porque às vezes as pessoas gastam mais no acabamento, só que a maioria trabalha assim, como ele não tem condições e tem pressa de fazer, ele faz lá um alicercinho qualquer, tá bom, e faz a casa em cima. Aí depois cai. O maior gasto em uma construção inicial está no alicerce. Porque se você fizer um alicerce sem vergonha, pode ter, se a gente tivesse dado uma louca aqui, na época o pastor não digo, não, vamos meter coisa aí, vamos construir para cima aí. Irmão, essa aqui já tinha caído faz tempo. Nem quando o Elias começou a fazer essas casas aí, eu falei, eu acho que eu falei, você vai ter casa, você vai. Por que está problema? Primeiro porque está em cima de aterro. Não é um terreno firme. Não, nas primeiras mensalidades que os caras compraram a casa. Pronto. Então, querido, o maior gasto está aqui, ó, no alicerce. Se não tiver um alicerce firme, sólido, essa casa vai cair. O maior investimento de um crente tem que ser no alicerce. Porque senão ele vai cair feito banana podre. Uma hora dessa. O maior investimento de um crente tem que estar no alicerce. Qual é o seu alicerce? Cristo é o alicerce do crente. Aonde Cristo está, irmão? Cristo está revelado na sua palavra. Crente que não gosta de Bíblia, irmão, está construindo sua casa onde? Sobre areia. até na oração, né? A gente fala assim, que só, eu sou de monte, sou de oração, eu vivo na oração, sou homem de Deus de oração. Só que assim, tira a isenção, porque tem pessoas que não conseguem ler, mas ele ouve a Bíblia. Hoje tem Bíblias online, áudio, tem Bíblia, alguém pode ler para você, mas a oração baseada na palavra de Deus só consegue orar e falar a oração de acordo com dentro daquilo que Deus falou quando você lê a Bíblia. Pastor Osiel, ontem estava assistindo a aula dele, uma coisa que ele falou interessante, sabe o que é?
Sabe qual que é o importante na vida do cristão? O ouvir. O problema é que ninguém quer ouvir. Então, mas a coisa mais importante na vida do cristão começa pelo ouvir. Pelo ouvir, pelo guardar e pelo praticar. Então tem muita gente que não sabe ler, não, mas sabe desenvolver o ouvir e o guardar na cabeça e o praticar aquilo. Se ouvir e não praticar, a mãe da Ilha de Coração, ela era analfabeta, não sabia ler nada, uma senhorinha, mas ela sabia a palavra de Deus assim. Porque tinha que desenvolver o ouvir. Ela tanto ouvir, né? Ela ouvia. Então, mas quando ela dava a oportunidade, ela falava a palavra de Deus como se ela lesse. Então, ouvir as minhas palavras. Então, querido, essa figura de linguagem, rocha, areia, o que significa? Quem constrói sua casa no alicerce bom, na rocha, ele tem firmeza e estabilidade. Agora, quem está firmado na areia não tem nem firmeza e nem estabilidade. Luiz, a igreja de Calmon-Viana, não é uma antiga, não sabia ler. O analfabeta. Você conhece ela? Mas ela sabia o quê? Ouvir. Você pode perceber que o ser humano hoje não quer ouvir, irmão. Ele só quer falar. Ele quer falar, mas ele não quer ouvir. Esse é um problema que o diabo está colocando na vida do povo. Porque, irmão, a fé vem pelo quê? Vem pelo ver? Segundo a palavra, Paulo em Romanos capítulo 10, ele diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então o diabo está, colocando um tampão na vida do povo para não ouvir a palavra, porque quando ele ouve a palavra, entra no coração, ela vai produzir um fruto bom na vida daquela pessoa. o pastor tem que estar 100% alicerçado na palavra, porque o áudio está transformado aqui uma língua é um pastor. Então, a igreja tem que fazer contínua oração pelo pastor. Sim, para eu continuar berrando e falando. Se um crente simples sai da igreja, sai tudo bem. Agora, se o pastor cai, aí tem um efeito dominó. Então, querido, ouvir. Temos que desenvolver ouvir. Então, uma construção, ela só é boa se ela tiver um bom alicerce. E o nosso alicerce tem que estar em Cristo. Porque ali nós vamos achar firmeza e estabilidade para a nossa vida. Pode vir o que vier, você continua firme. Não tem rachadura, não tem trinca, não tem, ele está firme ali, estabilizado, paradinho, quieto, porque ele está construído num alicerce firme. Relevância do praticar. Então, quando ouvimos e praticamos a palavra de Cristo, estamos prontos para o quê? Para obedecer. Quando eu ouço e quando eu pratico, eu estou pronto para obedecer. Outro problema. Nem todo mundo quer obedecer mais, irmão. Sabe por quê? Obedecer, ela implica, em primeiro, fé. O que eu vou dizer aqui significa obediência. Obedecer significa fé, entrega, concordância. Isso significa obedecer. Fé, entrega e concordância. Amém, meus irmãos? Isso é obedecer. Quando eu tenho fé, entrega e concordância. Quantos de nós aqui questionam? Irmão, a gente pode questionar Deus? É claro que sim. Podemos questionar. Se ele vai responder ou não, aí é outra coisa. Outra história. Se ele vai lhe responder o seu questionamento ou não, é outra história. Você pode perguntar para ele alguma coisa. Agora, se ele vai lhe responder, aí já é outros 500. Eu digo questionamento, aquele questionamento de tipo assim, por que o senhor não fez desse jeito? Ou por que o senhor não faz assim? Esse questionamento, irmão, ele está me indicando uma dúvida enorme no meu coração.
Ele está indicando que eu não estou concordando 100% com a forma como Deus faz, irmãos. A lamentação de Jeremias é um questionamento? É um questionamento, mas não é um questionamento do jeito que eu estou falando aqui. Esse questionamento que eu estou falando é aquele questionamento que coloca em dúvida, coloca em xeque. Por que o senhor fez assim e o senhor não fez desse jeito aqui? Por que o senhor não faz assim e está fazendo desse jeito aqui? É o questionar a forma como Deus fez e como Deus operou. Esse questionamento indica que eu não tenho nem obediência, nem fé e nem entrega diante de Deus. Não aceitar as coisas com relação. Eu não aceito as coisas como Ele está fazendo. Você quer do jeito, mas Deus está fazendo de Eu não aceito do jeito que Ele está fazendo. Eu aceito do meu jeito. Por isso que eu falei lá, coloquei no status lá. Nós oramos e pedimos tudo aquilo que é bom, não é isso? Todos nós pedimos aquilo que é bom. Mas bom a partir do quê? A partir da nossa visão. Ah, Senhor, eu quero o que é bom, mas a partir do quê? A partir da minha visão, o que seja bom. O que é bom para mim? Na minha cabeça, o que seja bom para mim hoje, é eu ter um dinheiro na minha conta de 3 milhões de reais. Isso para mim é bom. Para mim é bom. Mas você colocou assim que se Jesus ouviu até Satanás, também ouve. Calma lá, por partes iguais. Deus dará tudo o que é bom a partir da visão dele, não da nossa. Porque até o nosso bom, irmãos, é ruim. Até o nosso bom é ruim. Um questionamento maldoso. Mas tudo aquilo que é bom a partir da visão de Deus será bom para mim. Será bom para você. Então por isso que eu falo, se Ele ouviu até os demônios, Ele não vai ouvir você que é filho de Deus, mas Ele vai ouvir você e vai te dar tudo para você que seja bom a partir do olhar de Deus e não do seu. Aí tem muita gente que Deus faz e questiona, mas eu não queria assim, eu queria desse jeito aqui. Esse camarada não está obedecendo, não está entregando e não está confiando em Deus. Amém, meus irmãos, entenderam? Então, quando ouvimos e praticamos a palavra de Cristo, estamos prontos para obedecer. Jesus ouviu, Jesus obedeceu aos demônios, porque sabia que nem um pouco da espírito maligno. Mas ele ouviu e entendeu. Então lá, quem alicerça sua vida na areia é o insensato e desprezadores da palavra de Deus. Então esse alicerça na areia. O insensato e aquele que despreza a palavra de Deus, não faz conta da palavra de Deus, ele constrói na areia e aí a casa vai cair com certeza. Último ponto, Jesus é a nossa verdadeira identidade. Jesus nosso maior pregador. Jesus não é só um grande mestre que pregou virtudes, né? Esse mestre que estão pregando por aí, que ele é amor, que ele tolera tudo, que ele aceita tudo. Ele não foi só um pregador de virtudes, de boas coisas. Ele foi muito mais do que isso. Além de falar e ensinar sobre isso, ele também chama os pecadores ao arrependimento e confissão de seus pecados, irmãos. Mateus capítulo 4, versículo 17, João 3:3. Jesus não foi só pregador de virtudes, mas ele foi um homem que pregou e chamou o povo para o arrependimento. Irmão, o povo hoje está tão mal acostumado que não quer nem mais ouvir quem ele é. Quando a gente fala que a gente é mau, tem gente que fica lá se roendo no banco. Eu não sou, não. Como que não é? Tu é mau, sim. Tua natureza é ruim. É só você ler Mateus capítulo 7, versículo 11. Como é que ele começa o texto? Como é que ele começa o texto em Mateus 7, 11? No domingo passado. Vós sendo maus. Não é isso que ele falou aí? Olha lá. Vê comigo aqui, capítulo 7, versículo 11. Se vós, pois, sendo maus, ora, se eu fosse bom, ele diria, se vós sendo bom, não, se vós sendo maus, você dá boa coisa para o seu, você não imagine eu. Então nós somos maus por natureza, o próprio que está testificando, nós somos isso que nós somos mal por natureza, mas se nós estivermos em Cristo, nós vamos ter essa maldade trabalhada sob controle de Deus, e vamos identificar com Cristo, e vamos espelhar o caráter de Cristo em nós, amém, meus irmãos? Então ele sempre chamou o homem para o arrependimento dos seus pecados, não ficou só alisando, não, se arrependa do seu pecado, vá, e o que Jesus falou? Vá e não peques mais, porque é o que nós sabemos fazer de melhor, pecar.
O Sermão do Monte mostra um Cristo que veio trazer a salvação aos homens, e não só um mestre humanista, que só prega as virtudes, só ressalta as virtudes. Irmão, qual é a virtude que nós temos? Qual é a bondade que nós temos? Infelizmente. Mas qual é a bondade que nós temos? Qual é a virtude que nós temos? Isaías falou que a nossa justiça são como o quê? São como trapos de imundícia. Se nós somos bons hoje, somos bons porque estamos em Cristo. Põe isso na sua cabeça, tu é ruim. Você só faz coisa boa porque você está em Cristo Jesus. Porque você está nele. E mesmo se você dá uma derrapada e pratica coisa ruim. Então eu não venho só falar dessas virtudes, sim mostrar que o homem é um ser mau. Está lá, Mateus capítulo 7, versículo 11. A autoridade do ensino de Cristo. Por que que o povo se maravilhou? Você pega lá o versículo de número 29, do texto que nós estamos estudando, diz lá, porquanto os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. O povo se maravilhou da autoridade de Jesus. Por quê? Porque Jesus falava não citando o rabino. Irmão, eu só estou falando aqui citando o quê? Citando a Bíblia. Eu não tenho autoridade para falar isso aqui. De mim mesmo, eu não tenho. Eu só estou falando a partir dos ensinamentos de Jesus. Os rabinos, quando falavam, citavam os antigos rabinos. Ah, fulano de tal falou isso, fulano de tal falou... Mas Jesus não. Jesus pregava e ensinava a partir de suas próprias palavras. Por isso que ele fala, minhas palavras. Não são palavras de rabino A, rabino B, não. Minhas palavras. É por isso que o povo estava maravilhado com Jesus, porque ele falava sem citar nenhum mestre da antiguidade. E o povo dizia, mas o ensinamento dele tem mais autoridade do que dos antigos mestres do passado. Então por isso que o povo se maravilhou da autoridade. Por isso que ele fala, são minhas palavras. Não são palavras de rabino, de estudioso, não. São as minhas palavras que vêm do meu Pai para o coração de vocês. Por isso que o povo se maravilhou da autoridade do ensino de Jesus. Oh, meu Deus do céu. Encerramos aqui. E aí esses convertidos Então aqui. Não vai pegar, mas tudo bem. Então o povo se maravilhou pelas palavras, pelos ensinos de Jesus. Não, encerra aqui. Já é 10 e pouco já. Então, meus irmãos, que nós possamos nos identificar com Cristo todo santo dia, e que o nosso alicerce esteja em Cristo todo santo dia. E não se engane, nós estamos em um tempo